foi aprovado o projeto de lei da regularização fundiária. Pois é chamado de PL da grilagem. Esse projeto permite que terras da União sejam regularizadas sem vistoria do INCRA. Partidos de oposição votaram contra esse PL, que também aumenta o tamanho de área pleiteada de 4 para 6 unidades fiscais. Vamos dar uma olhada nas falas. Módulos fiscais, quando a gente fala assim, tem alguém que possa não entender, mas lá no Maranhão, por exemplo, o módulo fiscal chega a 80 hectares. Um módulo fiscal, 80 hectares. É um absurdo, é um exagero que está sendo feito aqui nessa tarde, que vai favorecer o desmatamento. Metade do desmatamento da Amazônia é desmatamento para fazer regularização fundiária. As pessoas desmatam e depois procuram o INCRA para fazer regularização fundiária. Então, esse discurso de que as pessoas passaram a ser responsabilizadas é uma mentira. A regularização dos pequenos de até 4 módulos fiscais é possível, sim, fazer hoje através da Lei 11.952 de 2009. Basta que o governo federal coloque o orçamento necessário para o INCRA fazer isso. Olha, esse texto ainda precisa passar pelo Senado antes de ir para a sanção. E a gente conversa agora sobre esse projeto de lei com o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuí, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, como vai? É um prazer participar. Tudo certo por aqui também. Olha só, entidades ambientais criticaram muito a aprovação desse projeto, chamaram de retrocesso, explicaram que incentiva a grilagem, inclusive. O nome, esse projeto é conhecido por esse nome, né? O PL da grilagem. Explica pra gente, Bocuí, por quê? Por que um retrocesso? Por que incentiva, inclusive, a grilagem? Bom, em primeiro lugar, toda essa discussão é decorrente do envio à Câmara Federal de uma medida provisória do governo federal que pretendia passar pela medida provisória essa proposta de regularização daquilo que foi ocupado, daquilo que foi desmatado em terras da União, ou seja, terras do Brasil, do governo brasileiro, do povo, não é? E aí isso acabou sendo paralisado por decurso de prazo. E aí, então, para resolver o problema, o governo, junto com a bancada que o apoia, entraram com esse PL, esse projeto de lei, não é? O que ele pretende? Ele pretende regularizar as áreas que foram desmatadas e ocupadas na Amazônia, e isso não recebe outro nome a não ser anistia, não é? Toda vez que a gente promove uma anistia de criminalidade, de desmatamento, do que for, você acaba incentivando aquele que cometeu o crime ambiental a praticá-lo de novo. Então, um processo de desmatamento para a regularização fundiária, ele passa a ser, depois de regularizado, objeto de venda no mercado por um valor muito elevado. Então, em primeiro lugar, aquele que ocupou acabou ocupando uma área que é pública, da União. Segundo, ele desmatou a área, não é? E agora regulariza essa área e vende no mercado. Então, é isso que possibilita. É um grande processo de especulação sobre o território da Amazônia. E a preocupação é que hoje o território da Amazônia, principalmente da Amazônia Oriental, que é do lado do Maranhão, dessa área mais próxima do arco de desmatamento, ele está perdendo a capacidade de trocar carbono por oxigênio. Quer dizer, a floresta, como um ecossistema, ela já está atingindo o ponto do não retorno, o que implica na savanização da região, na desertificação, né? Com enormes impactos, não só a área florestada, a água, né? A transposição de água para o continente, mas também para toda a biodiversidade envolvida. Bocuí, para quem defende esse projeto, há uma narrativa de que, cadê aqui, os defensores? Os defensores dizem o seguinte, que o projeto dá oportunidade para pequenos e médios produtores regularizarem suas terras e gerarem renda com o aumento da produção. Por que isso é uma inverdade? Porque, primeiro, que os módulos fiscais, eles são muito grandes, né? Quando você fala, por exemplo, de 6 módulos fiscais, ou até 11
onde se pretendia anistiar, você está falando de situações de mais de 1 milhão de metros quadrados. Estou falando aqui 1 milhão como base, mas é muito mais, pode chegar a 5 milhões de metros quadrados. 1 milhão de metros quadrados, para avaliação de impacto ambiental, é considerado uma área expressiva, né? Agora, você imagine uma área de 1 milhão de metros quadrados na região da Amazônia. O que isso não deve, em termos de perda de biodiversidade, perda de massa florestal, impactos ao microclima e, consequentemente, agravamento do aquecimento global, né? Então, não se trata de um projeto voltado à anistia do pequeno agricultor, daquele que necessita de terra para sua sobrevivência. Não, nós estamos falando aqui de produção em escala para exportação de commodities, né? E o grande problema é esse, quer dizer, se fosse para fazer uma regularização fundiária séria, o procedimento seria outro, né? Do jeito que está se fazendo, inclusive não se prevê fiscalização do INCRA. Basta uma própria declaração de próprio punho de quem lá ocupou para que você tenha a sua possibilidade de regularização. Ou seja, é um processo que ele visa favorecer aquele que ocupou ilegalmente e vai ser favorecido economicamente por isso, né? É um processo muito mais, 90%, 99% especulativo. Agora, para fazer uma regularização para pequeno produtor, o enfoque é outro, não é? Seria todo um outro procedimento que não esse que está sendo adotado agora, que só favorece a base do governo, que é o agronegócio. É isso exatamente que nós estamos vendo, a exploração ambiciosa da floresta amazônica. O autor do texto, se eu não me engano, ele faz parte da bancada ruralista, né? E agora o texto aprovado. O Greenpeace soltou uma nota assim bem crítica. Eu vou ler até um trechinho. Fala assim: olha, o recado que esses deputados passam aos brasileiros é que vale a pena invadir e desmatar terra pública. Não há ninguém mais feliz que grileiro neste momento, tendo o governo e Congresso a serviço deles. E é isso, acho que você resumiu agora nessa última fala. Isso vai muito de encontro com o que prega o governo em relação a terras, as próprias demarcações que a gente tem aqui no Brasil, né? Vai de encontro com os interesses do governo e dessa bancada. Olha, o governo federal hoje do Brasil, ele tem na sua base política os setores mais retrógrados do agronegócio, né? Do desmatamento, da exportação de madeira, do garimpo. Então, esses setores que são os mais atrasados, porque você tem setores do agronegócio que são evoluídos, têm uma percepção do que representa sustentabilidade para a agricultura, não é? Agora, tem setores que não são, e justamente os piores setores estão imbricados na base do governo e estão dentro também do Congresso Nacional. Isso significa o seguinte: o que nós temos hoje dentro do Congresso Nacional, com essas propostas que estão passando, tanto do PL da grilagem, como do licenciamento ambiental, na verdade você tem um grande conflito de interesses, onde pessoas interessadas economicamente nos processos estão legislando em causa própria. E esse é um princípio basilar da gestão participativa, da gestão ambiental. Ela tem que ser exatamente o oposto. Você tem que ter uma isenção do processo decisório, não é? Com controle social voltado ao interesse maior da sociedade, que é os interesses difusos, a sustentabilidade, ou seja, você tem um governo para o povo, né? Daquilo que é patrimônio público ambiental. A Amazônia representa isso. Então, o acordo que o governo fez com o Centrão acabou contaminando o Congresso Nacional. Aquilo que era feito de forma infralegal pelo governo, por exemplo, na gestão de Ricardo Salles, onde era parecer, canetada, boiada, né, que isso foi declarado, essa perspectiva que era norma infralegal, decreto, portaria, despacho, tudo que pode se fazer no âmbito de um ministério ou do próprio governo, acaba migrando para a área que faz as leis, né, que edita as leis do Brasil. Então, nós estamos exportando a má prática que era feita dentro do governo, agora para dentro do Poder Legislativo do Brasil. No momento, o que nos socorre no Brasil é o Poder Judiciário, né? Porque você tem um executivo
que é completamente avesso à sustentabilidade, não é? Você tem um legislativo contaminado da ordem de 75%. Se você contar os votos do que ocorreu com relação ao PL do licenciamento ambiental, você vai ver que a proporção agora é a mesma. E os destaques que são colocados, eles são recusados. E não se trata de você discutir questões de mérito, pontuais, vamos ver se isso é uma boa norma, se você pode melhorar. Não, é um pacotaço, né? Todos os destaques acabam sendo negados por essa massa de votos ligadas ao agronegócio. E aí, nós temos que considerar que o Brasil está se transformando mais e mais na República das Bananas, não é? Você trabalha cada vez mais ligado ao uso intensivo do solo por setores que especulam o território. E isso não constrói um Brasil, um país moderno, não é? Um país que tenha perspectivas de desenvolvimento voltadas à tecnologia, não é? Como a Índia já fez, como a China fez. Então, o Brasil está caminhando na contramão da história e não é nem mais a República das Bananas, que é uma piada que se faz para um país que vive de setor primário, não é? Mas é o país da boiada, não é? O país do boi, da contravenção, da criminalidade. Veja o índice de desmatamento hoje da Amazônia, não é? O índice de criminalidade. E o que é isso para o Brasil? É um tiro no pé, porque na hora de exportar os produtos, não só daqueles que cometem crime ambiental, mas também dos bons produtores, vai haver um cerceamento na Europa, na comunidade europeia, no Reino Unido, ou mesmo pelo governo americano, através da Organização Mundial do Comércio, porque hoje o mundo trabalha na linha da descarbonização. E nós estamos trabalhando, insistindo em criar normas que permitem agregar degradação ambiental ao valor dos nossos produtos no exterior, não é? Isso é uma perda de imagem, é uma perda financeira na balança comercial brasileira. E pior, e mesmo que não haja numa determinada carga do Brasil esse empecilho, eu diria, de estar recheada de produção ilegal de carbono, não é? Que o Brasil tenta se livrar, o mercado europeu, interessado em barrar as commodities brasileiras, vai ter desculpas para agir nesse sentido, não é? Então, sob todos os aspectos, nós estamos estrategicamente abrindo o franco, abrindo mão do mercado internacional em razão disso. Aí se fala de Mercosul e União Europeia. Esse acordo não vai sair se continuar assim. Se o Brasil não mudar de perfil, esse acordo não sai. Alemanha, Países Baixos, países nórdicos, não é? Certamente vão se colocar contra a entrada do Brasil nesse processo. Bucuí, deixa eu voltar um passinho aí na nossa conversa para falar sobre essa possibilidade de judicialização dessa questão, desse projeto de lei. Porque há algumas discussões que tornam esse projeto inconstitucional. E daí caberia ao Poder Judiciário, ao STF, enfim, analisar melhor esse projeto de lei para que ele passe a valer ou não. Então, assim, você acredita que isso vai... de alguma forma isso vai acabar sendo judicializado assim que for passar no Senado e for sancionado? Olha, se esse projeto seguir a mesma trilha do projeto de licenciamento ambiental, será judicializado sem dúvida, porque o que acabou acontecendo na questão do licenciamento ambiental é que alguns requisitos constitucionais que estão presentes na nossa Constituição, como participação social, como requisitos para avaliação de impacto ambiental. Para se ter uma ideia, o que o projeto fez foi ferir de morte o licenciamento ambiental. Em síntese, licenciamento ambiental é avaliar o impacto ambiental dos empreendimentos. Isso acabou sendo descolado na discussão, sem perspectiva de você avaliar, mas por licenciamento, por exemplo, por autolicenciamento, né, por declaração, que é exatamente o que acontece agora nos módulos que se pretende que as pessoas podem regularizar através de uma mera declaração, sem que o INCRA vá a campo para verificar essa regularidade, não é? Então, esse tipo de procedimento, ele gera uma grande insegurança jurídica
e aspectos que podem ser contestados do ponto de vista constitucional daquilo que a nossa Constituição nos garante em termos de proteção ambiental. A consequência disso é que, mesmo sendo aprovado no Senado, voltando para o Congresso Nacional, aliás, para a Câmara dos Deputados, e sendo aprovado também, ao final das contas, isso pode ser questionado na Justiça. Não é? Gera uma grande insegurança jurídica, é ruim para o Brasil, é ruim para quem produz, é ruim para quem quer seriamente fazer regularização fundiária. Ou seja, quando você trabalha uma proposta que ela é, do ponto de vista conceitual, ruim, ela tem uma grande possibilidade de se constituir numa medida que judicialmente ela vai ser questionada. Né? E aí todo esse trabalho acaba indo por água abaixo. Né? E por isso que é importante a avaliação jurídica do processo. O Brasil, dos países mais ricos em termos de legislação ambiental, né? Por que não obedecê-la? Agora, o que fica em jogo nesse processo é a capacidade do nosso setor legislativo de avaliar a legalidade dessas propostas que estão tramitando. Né? Você veja o que aconteceu com o PL do licenciamento. Então, ele acaba se dissociando das questões que são basilares de garantias constitucionais para a proteção do meio ambiente. Só para finalizar, alguma expectativa do Senado barrar alguns dos retrocessos contidos nesse projeto de lei? Na Câmara dos Deputados, como eu disse, a influência da bancada do boi, né, da bancada especulativa da área ambiental, ela chega a atingir mais de 70%. No Congresso Nacional, dentro do Senado, esse índice ele não é tão relevante, mas ele ainda exerce uma influência alta. É possível que o Senado reverta alguma coisa. E é possível que isso volte, então, ao Congresso, da parte do Congresso, que é a Câmara dos Deputados, que teria a palavra final. Mas aí seria possível, dentro de um projeto tão equivocado, você resolver essas enormes lacunas jurídicas com remendos, não é? Através de emendas apenas? Eu creio que não. Essas questões, tanto do licenciamento como do PL, agora da grilagem, são situações que você resolve com bons projetos que eles não pequem na sua essência. Não é? Então, o risco de insucesso e o risco de judicialização, eles são muito elevados nesse caso. O que é bom para o Brasil, né? É bom, tem que barrar as iniciativas que são ruins para a imagem do Brasil, para a questão de mudanças climáticas, para a proteção da Amazônia, para a proteção da biodiversidade e para a proteção do continente, porque na medida que você cria uma anistia gera outra onda de invasão, outra onda de especulação. Nenhuma anistia que foi feita no Brasil levou a um processo de conformidade posterior. Na verdade, isso acaba induzindo outros processos de degradação, porque você sinaliza para a sociedade impunidade. Não é? E aí o crime não para. Tem que conter a criminalidade. Que pena a gente ter que chegar a esse ponto, né, de judicializar uma questão como essa, porque o nosso Congresso ali não deu conta de barrar atrocidades contra a Constituição. Enfim, Bocuí, eu quero agradecer demais a sua participação, as explicações que você traz aqui para a gente, tão importantes para que a gente possa entender do que se trata esse projeto de lei. E agora, é claro, a gente segue acompanhando a tramitação do projeto no Senado, então, e a gente traz aqui todas as atualizações. Bocuí, muito obrigado, uma boa tarde para você, até uma próxima. Muito obrigado, prazer participar, até logo. Obrigada. Esse é o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, nos ajudando a entender esse projeto de lei da grilagem que acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados, segue ainda para discussão no Senado, pode voltar para a Câmara dos Deputados antes de, então, para a sanção, e daí pode ser, então, judicializado, já que contém artigos que vão contra a Constituição, conforme nos explicou agora o Carlos Bocuí.